Meninos, eu quero trocar o assunto, porque a gente fala agora da equipe do Atlético, no canal do YouTube Rádio Band News Goiânia, e eu sigo pedindo o teu like, tá? Teu like é fundamental, sapeca like, gente, não custa nada. Deixa o like para Like Imóveis. A gente fala agora do Atlético, atenção, a pergunta é a seguinte, acesso do Dragão, dá para sonhar? Dá para sonhar ou não dá para sonhar? Os meninos já me tiram aqui de ideia. Eu vou contar para os senhores, eu acho difícil, mas eu não descarto. Tanto que eu pedi para que a nossa produção fizesse aqui um levantamento em relação aos últimos jogos do Atlético daqui até o final da competição. São 14 jogos, né, que o Atlético ainda tem. A conta é a seguinte, ele tem 31 pontos e ele precisa de 33, ou seja, 11 vitórias. Talvez menos, né, o Nivaldo até levantou ontem aqui a discussão. Talvez ali o quarto colocado terminando a temporada com 59, 60, 61 pontos, mas a gente está fazendo a conta aqui em cima dos 64, ou seja, o Atlético precisaria de 11 vitórias em 14 partidas. Ele ainda pega o Novo Horizontino fora, Avaí em casa, Remo fora, América Mineiro em casa, faz o clássico contra o Goiás no estádio da Serrinha, pega o Atlético Paranaense em casa, pega o Coritiba fora. Vamos fazer uma projeção aí de vitória? Vamos. Quantas vitórias pra você, Nivaldo? Falando, eu tô de costas. Então vamos lá. Assim. Novo Horizontino e Atlético. O que dá? Eu vou entender assim, como eu tô de costas, você vai falando. Novo Horizontino e Atlético, então é lá no Novo Horizonte, né? É. O Atlético perde. Atlético e Avaí em casa. Atlético ganha. Remo e Atlético lá em Belém do Pará. O Atlético perde. Atlético e América Mineiro aqui em Goiânia. O Atlético ganha. Goiás e Atlético na Serrinha. O Atlético perde. Atlético e Atlético Paranaense aqui em Goiânia. Jogo difícil, vai dar conta. Rapaz do céu, empate. Empate. Coritiba e Atlético, partida aqui em Goiânia. Dá o quê? Jogo difícil, mas empate. Empate. Volta Redonda e Atlético em Volta Redonda. Na casa do Voltaço. Empate. Empate. Atlético e Vila Nova, estádio Antônio Ascioli, bairro de Campinas. O Atlético ganha. CRB e Atlético lá no Rei Pelé em Maceió. Da CRB. Da CRB. Atlético e Paysandu aqui em Goiânia. Atlético. Criciúma e Atlético, Heriberto Rios e Criciúma. Criciúma tem, inclusive, agora uma grana da prefeitura. 500 mil reais. Absurdo, né, gente? É loucura. Isso aí é dinheiro de fumo, né, pra futebol. Mas da Criciúma. Atlético e Operário, né, partida aqui em Goiânia. Antônio Ascioli. Atlético e Operário, do Alex Piu Piu, da Atlético. E o Atlético encerra sua participação na Série B diante da Chapecoense em Chapecó. Lá em Chapecó. Chapecoense. Ou seja, pela sua projeção, não sobe não. Chegaria mais ou menos ali a 54, 55, meio de tabela, né? A situação do Atlético é difícil demais, Thiago. Você vê, são 14 jogos, é difícil demais você ganhar 10 jogos em 14, bicho. É aproveitamento de 76%. E você ter um aproveitamento desse num segundo turno, é difícil demais da conta. É muito difícil. Você tem que ser um Corinthians disputando uma Série B. É loucura, né? A questão é a seguinte, Nivaldo, por que eu ainda tenho algum tipo de fio de esperança? Eu também estou concordando com você que 64 não vai ser a conta fechada para o acesso. Eu acho que a pontuação será menor. Não chega aos 59. Não, você pode anotar. O quarto colocado não precisará de 64 pontos. Eu não chegaria aos 59 que você citou ontem, mas talvez 61, 62. Quanto menor a pontuação do quarto colocado, maiores as chances do Atlético. Eu acho que é aquilo que eu falei ontem. O Atlético está mirando na Chapecoense. O Atlético não está acreditando na Chapecoense. Pelo seguinte, a Chapecoense, ela chegou nesse ponto aí, nessa pontuação, tendo um aproveitamento que é fora da realidade dela. Perfeito. 10 jogos de invencibilidade. Ela não vai manter esse nível de aproveitamento da agora para frente. Não tem nem qualidade para isso, né? Não tem time, não tem investimento. Então, assim, se esse for o pensamento, a estratégia, para mim o Atlético está coberto de razão. O Vila só não ganhou da Chapecoense esse jogo porque o Vila é mole. Falta um pouquinho de ousadia, né? 1h46, há mais de 15 anos, a WorkBR é campeoníssima em soluções para emissão de notas fiscais, eletrônicas e certificados digitais para o seu CNPJ e CPF. WhatsApp 629-9194-3827. Garanta o crescimento do seu negócio. WorkBR, a melhor amiga do empresário goiano. Do campo, a confiança faz toda a diferença. A Suprema é distribuidora oficial da Gelba PC. Entrega rápido e suporte especializado. Suprema-go.com.br. Restaurante Chão Nativo, o melhor almoço de Goiás. Tudo preparado com carinho para você e para sua família. Chão Nativo tem 1144, Setor Bueno, 3241-2266, 3241-2266. Você, meu amigo, está precisando comprar ou trocar a sua ferramenta por uma nova? Fale com o timaço da Esmafer Ferramentas. Melhores marcas e o menor preço sempre. Aquele atendimento sem enrolação. É amizade, é parceria. Conheça a nossa mega loja na Avenida Aderup, 1296, na Vila Canaã.
pertinho do Bradesco, ou ligue 629-9102-8217. 629-9102-8217. Ismafer Ferramentas, a maior marca de ferramentas de Goiás do Brasil. Venha para Ismafer, 629-9102-8217. Ô, Matheus Carvalho, volta de novo na tela do canal do YouTube aí, essa projeção com jogos finais. São muitos jogos, cara, 14 pontos em disputa. Pro 64, faltam 11 jogos, vitórias. 42 pontos em disputa, né? 42 pontos em disputa, ele precisaria de 33, né? Dentro dos 64. Dentro dos 64. É um aproveitamento, como disse o Danilo Dias ontem, que nunca aconteceu na Série B. Nunca aconteceu. Mas em 2023 a situação do Atlético também era praticamente irreversível e o time conseguiu o acesso, né? Pra você, Matheus... E o Vila borrou na calça, né? Se bem que tem um detalhe que eu até citei aqui na semana passada, o Vila Nova só chega na última rodada, Anivaldo, com possibilidade de acesso, porque o Atlético faz 4 partidas sem nenhuma vitória. Ele perde pro Mirassol, fora de casa, toma de 4, empata com o Novo Horizontino em casa, empata com o Sport e teve mais um jogo que ele empatou também. Foram 4 jogos sem vitória. Se o Atlético vence um daqueles jogos, ele teria chegado na frente do Vila na última rodada. Então, assim, o Vila de fato teve a oportunidade? Teve. Mas antes da oportunidade cair no colo do Vila, ela teve 4 partidas ali no colo do Atlético. Só que o Vila teve um jogo em casa que ele subiria e não deu conta de ganhar. Qual que seria o jogo? O jogo anterior ao jogo do ABC. Sim, então é essa questão, né? Mas, Matheus, pra você, acesso do Dragão... o jogo anterior ele ganhou, foi do Ceará. Foi o jogo, inclusive, que deu a ele a condição de chegar à última partida dependendo da vitória. Foi o Ceará mesmo. Foi o Ceará. Foi o Ceará. Ele ganhou do Ceará. Pra você, Matheus, dá pra sonhar ou as chances do Atlético, de fato, são praticamente 0 daqui até o final da Série B? Não, pra mim a chance do Atlético não é nem praticamente, é 0. 0, 0, 0, 0, 0. O Atlético, na minha projeção, vai fazer 20 pontos, o que qualifica ele com 51 pontos no final do campeonato, longe da 4ª colocação. E é aquela situação, né, Thiago? O Atlético não fez um primeiro turno bom, não está fazendo um segundo turno bom, né? É aquela oscilação, às vezes você pensa, cara, vão ter 2 vitórias consecutivas, 3 vitórias consecutivas, e aí acaba patinando, né? Normalmente quando patina é com equipes que estão mais baixo na tabela, e aí acaba desanimando. O outro fator importante, o Adson contratou muitos jogadores nessa janela, né? É um time, né, que ele contratou nessa janela. E aí são vários fatores para fazer a equipe evoluir. E dentro dessas contratações, para mim, foi muito mais visando 2026 na Série B do que propriamente lutar pelo acesso. E é o que eu falo. Se o Atlético lutar para subir e subir, foi um bônus, né? Eu acredito muito que a projeção do Adson é muito mais na Série B em 2026. Então eu não acredito. Tem jogos dificílimos, né? Bastante complicados dentro de casa, outros quase impossíveis fora de casa. Então eu vejo que o Atlético vai fazer no máximo 20 pontos. E dentro desses 20 pontos, eu coloco a vitória em cima da Chapecoense na última rodada. A Benevito oferece 7 cestas prontas, além da opção para quem precisa de soluções exclusivas. Todas são montadas com produtos frescos, selecionados e embalados com cuidado. Avenida T2, 2730, Setor Bueno. cestasbenevita.com.br. Peças em Goiás tem que ter o selo de qualidade da Alternativa Autopeças. 3280-8383. Garavelo, Setor dos Afonsos e Setor Rodoviário. 3280-8383. GP Carcentro Automotivo na Avenida TB3, Jardim América. 3515-7004. E é claro, né? Sempre importante falar para você da Like Imóveis, que tem a solução para você que está precisando realizar o sonho da casa própria. Conquiste a sua casa ou apartamento com parcelas que cabem no seu bolso. WhatsApp 629-8323-8200. Like Imóveis, sempre realizando sonhos. O Jorge Lopes de Souza Neto tá ligado com a gente. Thiago, tira esse Tite da zaga do Goiás, tá parecendo uma mãe. Um abraço pro Paulo Henrique. O Vila Nova tinha 4 partidas, ganhou 3 na reta final. Raimundo Dourado, boa tarde, Thiago. Se tá ruim pro Goiás, imagina pro Atlético. Anderson Soares, projeção hoje para quem está fora do G4 são 63 pontos para subir. Anderson, perfeito o comentário, mas é como o Nivaldo explicou aqui. Essa projeção, ela sobe ou ela cai à medida que as equipes que estão no G4 ganham ou perdem. Então, nessa projeção agora atual, ela teve uma quedinha porque o Goiás perdeu, o Coritiba perdeu, a Chapecoense empatou, né? Então, assim, à medida que as equipes do G4 vão perdendo pontos, a projeção de pontos, o limite ali, o sarrafo de pontos, ele vai caindo também. O André Luiz Machado também tá ligado com a gente. O acesso do Atlético na Série B
é a permanência para a próxima temporada. Um abraço também para o João Paraíba, também ligado aqui no canal do YouTube. 1h52. Danilo Dias, cara, esse é o grande ponto. Eu discordo aqui do Matheus Carvalho em relação à montagem do elenco já visando 2026, porque, por exemplo, os 3 jogadores que vieram do Maringá, o Danielzinho, meio-campista, que é muito bom jogador, foi anunciado ontem na reta final da janela, o Tito, zagueiro de 25 anos, e o atacante Maranhão, que para mim foi a grande contratação ao lado do Lelê para essa reta final de Série B, são jogadores que vêm com contrato só até o final do ano. É claro que o atleta tem ali uma situação, caso eles arrebentem, de ter uma prioridade de compra, mas o contrato deles inicialmente até o final da Série B. Então eu vejo que o Watson fez investimentos pensando ainda nessa temporada. O que você faz de conta? Né? Qual que é a situação matemática e técnica do Atlético nesse momento da segundona, visando essa reta final, que deve ser emocionante, Danilo Dias? Vai ser, sem dúvida. Errado, o Watson não está. Eu, se tivesse no lugar dele, já pensaria em 2026. O Atlético, que tem 8 jogos fora, 6 jogos em casa. Tem que ter um aproveitamento muito alto, algo que não ocorreu não só nessa Série B, algo que não ocorreu ao longo do ano. O Atlético não tem um aproveitamento bom no Goiano, não tem um aproveitamento bom na Copa do Brasil, muito menos ao longo dessa Série B em 24 rodadas. Você citou aí 2023, mas eu vou trazer um dado interessante aqui, Thiago. O retorno histórico do Avaí em 2016, que ontem trouxemos aqui, ele faz 43 pontos naquele retorno, conseguindo 13 vitórias e o acesso. Nessa altura ele tinha 33 pontos, nessa mesma rodada em que estamos nessa altura de 2025. O Atlético, 2 pontos a menos. Só que a diferença tá aí. O Avaí tinha 5 pontos para o G4, o Atlético está a 8 pontos do G4. Mas temos que lembrar que em 2023 o Atlético só consegue o acesso graças a um deslize grande, um deslize da história do Vila Nova que nunca houve e se calhar vai demorar mais de 80 anos para acontecer novamente. Se não fosse aquele deslize, o Atlético não subiria. Um 2023 que, mesmo conseguindo 11 vitórias, 4 empates e 4 derrotas, ele ficaria de fora com a campanha de um retorno bacana. Então nós trazermos 23 à tônica é algo assim que vai acontecer de novo? Pode colocar muitos anos aí. E volta a minha frase de ontem. Caso o Atlético consiga o acesso, temos que contratar um historiador para ir lá escrever um livro desse ano de 2025, que é algo inimaginável. É algo que é possível devido aos pontos que ainda tem disputa. Mas dificilmente o Atlético vai conseguir, pelo elenco que tem, pelo histórico desse ano, muitas saídas, mexidas, mudanças de comando técnico. Então assim, Thiago, eu não vejo... Mas no quesito elenco, você tá sendo incoerente com a tua opinião do começo da semana, craque. Por quê? Não, eu falei... Você disse que nessa Série B a gente não tem nenhum grande elenco na competição. Mas não ornaram, né, Thiago? Não, tudo bem, mas você não citou isso no seu comentário agora. Você citou apenas a questão do elenco do Atlético. Mas se as outras equipes que estão no G4 estão tendo elencos também questionados nesse momento, o elenco do Atlético é tão fraco assim em relação a eles? Não deram liga. É fraco porque estão lá atrás, não deu liga até agora, mas o Watson refez o planejamento aí. Mas cuidado, será que ele mandou 14 jogadores embora e contratou 16. Pois é, em 24 rodadas não deu liga e vai dar nessas 14 finais? O time é diferente. Eu não acredito. O time é diferente. Mas o time do Atlético é totalmente diferente. O time é diferente, mas a metodologia é a mesma. Não, mas a metodologia do Atlético nesse ano que não deu certo é a mesma metodologia dos últimos anos, onde ele conquistou pelo menos uma taça. Exatamente. E conquistou vários acessos. Exatamente, mas esse ano não tá dando credenciais pra mim vir aqui falar isso. Mas nos outros anos funcionou, ué. Funcionou nos outros, nesse ano não tá funcionando. E eu tô analisando o que não funcionou em 8 meses do ano até o momento. Não funcionou no Goiânia, não funcionou na Copa do Brasil e não está funcionando na Série B. Eu penso que não vai funcionar ao longo dessa Série B. Mas 14 rodadas aí, o Atlético tem que fazer algo extraordinário para conseguir o acesso. Eu vejo uma Chapecoense muito forte, um Criciúma crescendo e subindo o sarrafo. Eu vejo um Atlético Paranaense com contratações pesadíssimas chegando. Eu vejo um Goiás e um Curitiba brigando ali em cima, sempre ponderado, manter a mesma. Qual contratação pesada do Atlético Paranaense? Que isso, aí? Eu trouxe no primeiro bloco, você não escutou, não? Não, eu ouvi, mas repita. Que isso, aí? Você pesada a contratação? Todas? Demais, você tá Quantos louco? quilos? Cuidado, não. Quantos quilos? Cuidado, Thiago, ó. Eu vou te trazer aqui de novo, ó. Contrata Kevin Viveiros, o Steven Mendonça, o Gaston Benavides, o Ellen Henrique. Esse Mendonça é aquele do Corinthians? O Aguirre, cuidado. Esse Mendonça era aquele do Corinthians? O Speed Mendonça? Cuidado, Thiago, você tá louco? O menino que chegou lá agora, o Kevin Viveiros, olha o tanto de gol que ele tá fazendo. Esse Mendonça é que jogou no Ceará? É, horroroso.
Assim, na Série A, né? Série B eu nunca vi. Cuidado, Thiago, o Atlético Paranaense tá mais forte aí, tá chegando. Não, eu também acredito no Atlético Paranaense nessa reta final. Então, Agora, você falar que o Speed Mendonça é uma contratação de peso, a não ser que ele esteja acima do peso, né? Kevin Viveiros, não é não? Do Atlético Nacional que chegou lá e tá fazendo gol? Cara... Eu acho que o Mendonça pra Série B, ele é uma baita contratação. Talvez Série B ele ajude, né? Agora, esse Viveiros aí, a gente vê ele jogando Libertadores da Tem América. lá o goleiro Santos, né, que é um ótimo goleiro. Bom goleiro. Nossa, o Viveiros fez 27 jogos lá no Atlético Nacional, 10 gols e tantas assistências lá. Já chegou no Furacão fazendo gol, cuidado. Nós temos que considerar o seguinte, Thiago, o Atlético Paranaense, ele é acima do Goiás e do Curitiba numa Série B, certo? A gente tem que... A Chapecoense, por exemplo, ela está aí há 10 jogos sem perder numa Série B. Para um Atlético Paranaense chegar a 10, 12 jogos sem perder numa Série B, é daqui para ali. Não, eu acredito. Inclusive, eu falei isso aqui na transmissão, vieram até pra cima de mim. Falei no jogo do Vila Nova. O Matheus veio pra cima de mim Mateus com tudo e tinha. você? Não, quase pegaram esses dois dedos aqui. Perdeu? Foi. Então tinha revolta Rivaldo, também. Né? revolta, raiva aqui nesse grupo aqui, sabe? O negócio não ficou bom, não. O clima ficou pesado aqui no estúdio. Não, o pesado. Tim que acalmou o Matheus. Agora imagina o Tim acalmando o Matheus. Depois de um jogo do Vila. Ô, Thiago, Mendonça... Eu falei que eu acredito no Atlético Paranaense. Mendonça em 7 jogos com a camisa do Atlético, 2 gols e 2 assistências. Pra Série B, eu acho que ele ajuda um pouquinho. Atenção, região do Parque Amazônia, veio aí a nova loja da Autovia Motors. 11 anos de tradição no mercado goiano, uma nova estrutura para você realizar o seu sonho. Autovia Motors, qualidade, procedência e garantia, tudo isso você encontra na Autovia. Sopema, referência nacional em peças para motores a diesel. São mais de 50 mil itens à pronta entrega. Selo do Inmetro e mais de 90 dias de garantia. 6239285114. Sopema GO 100% confiança. Promoção em dobro, Belcar Veículos. Compre agora e comece a pagar só daqui a 12 meses. Venha para Belcar Veículos, boa de negócio. Você está precisando de qualidade? Meu amigo, venha para Autopeças Brasil. Precisou de peças para o seu carro? A solução está na Autopeças Brasil. Entrega rápida em toda a região leste de Goiânia. Visite a gente na Avenida Dom Serafim Gomes, 267, bairro Santo Hilário. 629-9189-3857. 629-9189-3952. Telefones da nossa Autopeças Brasil. E Vedacil tem mangueiras de qualidade que garante a performance no campo. Vedacil, seu distribuidor Gates, no Centro-Oeste brasileiro. Agora, o bloco do Vila vai ser o mesmo tema, Thiago? Também, a gente tem a projeção do Vila. Porque assim, eu tenho que analisar também que a diferença do Vila para os dois Atléticos, né, o Paranaense e o Goianiense, são de apenas 3 pontos, né? É uma situação, assim, que se alguma equipe der uma verdadeira arrancada, dá pra fazer história, né? Porque o Danilo fala, nunca houve time que fez isso, nunca teve um time que fez aquilo, mas cada campeonato tem a sua história. E em algumas situações acabam quebrando tabus também, né? E aí dentro dessa situação, se o Atlético Paranaense, ele de fato der uma engrenada, se o conjunto de jogadores que foram contratados quererem, lutarem pelo acesso, cara, aí sim, aí o Atlético Paranaense vai patrolar todo mundo. Mas é um fator extremamente difícil, é muito complicado. É um ponto que está no campeonato, Thiago, que você não pode errar mais, né? Ninguém pode errar mais. Você não tem gordura, né? Não tem gordura, ninguém tem gordura, cara. A gente tá pegando o Goiás e o Curitiba, são duas equipes que até têm uma certa gordura, mas não podem dormir, né? Não podem vacilar, não podem ter 2 derrotas seguidas, né? Ter 2 derrotas consecutivas poderia entrar em crise qualquer uma dessas 2 equipes que estão na ponta. Então o campeonato ele tá extremamente equilibrado, e aí dentro do meu comentário, ele é baseado naquilo que já foi construído no campeonato, não é achismo, é dentro de campo, e aí baseado nisso eu não acredito no Atlético.